É com prazer que eu passo a palavra à nossa palestrante de hoje, Denise Vieira dos Santos. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde de hoje, nesse início de tarde, né? Essa quinta-feira, quando a gente vai ter a oportunidade de estreitar um pouquinho mais os nossos relacionamentos, de nos conhecermos um pouco melhor e de falar daquilo que a gente tem tanta paixão, né? Que é a nossa organização, que é o Rotary International e todos os seus programas e um pouquinho também da nossa querida Fundação Rotária. Bom, eu agradeço imensamente o convite aí feito pelo meu antecessor no cargo de coordenador da imagem pública para a região 29, né, parte da zona 24, meu querido companheiro Chico, e vejo aqui também alguns rostos muito familiares, né? Então, sem muitas delongas, né, vamos falar um pouquinho sobre a nossa imagem pública e como ela pode colaborar para o fortalecimento do nosso famoso quadro associativo, do nosso famoso DQA. Hoje a gente fala de atração, engajamento, desenvolvimento do Rotary, mas o fato é que, como a nossa imagem pública pode dar o suporte, né, e tornar a nossa organização cada vez mais, com uma imagem cada vez mais clarificada, uma imagem cada vez mais difusa, né, no meio das pessoas que não são rotarianas. Então, vamos bem. A imagem pública encontrando crescimento, né, e aí foi o que a gente já antecipou um pouquinho, de como que a imagem pública, como que a comunicação, como que essa área, né, que dá o suporte à nossa organização, como que ela pode ser eficaz cada vez mais no mundo onde as novas tecnologias imperam, no mundo onde as novas tecnologias dominam a todo tempo o nosso cotidiano e os nossos saberes, né? Então, peraí, não estou conseguindo passar. Ah, pronto, foi. Eu gostaria de convidar todos, antes de, ou agora ou depois, que visitem a hashtag Rotary Imagem Pública Brasil. Nós temos hoje, de uma maneira, vamos dizer assim, exitosa, os nossos perfis nas redes sociais, que é por onde todos nós hoje conversamos. Nós buscamos atualizações, né, nas redes sociais. A gente sabe que os veículos de mídia tradicionais, a gente sabe que o rádio, a televisão, impresso, as revistas, enfim, eles continuam cumprindo com extrema efetividade, com extrema eficácia o seu papel enquanto veículos de comunicação de massa, mas nós também sabemos que hoje as redes sociais, as mídias sociais, elas desempenham uma função imensa, preponderante, muito importante na nossa vida também, no nosso cotidiano, quando nós queremos consumir informações, né? Então, gostaria de convidá-los a seguirem, a buscarem informações também do que acontece em termos de ação, do que as pessoas em ação, do que nós estamos fazendo, no YouTube do Rotary Imagem Pública Brasil, no perfil do Instagram, também no perfil do Facebook, e agora, recentemente, também no LinkedIn, que a gente sabe que é uma plataforma onde as pessoas se relacionam muito em âmbito de experiências profissionais, né? Onde a gente pratica muito network. Então, se vocês não conseguirem agora, ó, por motivos óbvios, mas depois, por favor, acessem e sigam lá os nossos perfis. Bom, gostaria de apresentar para vocês, todos vocês sabem que no mundo inteiro o Rotary está dividido e organizado por regiões geográficas, por unidades administrativas, as quais nós chamamos de distrito e as quais nós chamamos também de clubes, né? E nós temos, dentro dessa configuração geográfica e administrativa, as regiões, né? Nós temos diversas regiões rotárias, diversas zonas rotárias, e hoje, especificamente, o nosso distrito, o 4530, ele faz parte da região 29, né? O Brasil tem duas regiões,
e essa região 29 está inserida na zona 24. São apenas nomenclaturas, como eu disse, unidades administrativas, é uma maneira do Rotary se organizar enquanto organização, mas nós hoje estamos na região 29, né? E nós temos coordenadores hoje da imagem pública, da Fundação Rotária, do desenvolvimento do Rotary, das grandes doações, e temos os coordenadores do Angel Now, que é o nosso maior programa corporativo, e dentro dessa organização, nós, enquanto coordenadores, temos aí um time, uma equipe, a qual a gente convida, faz o convite, né? A gente sai em busca desses talentos, busca esses talentos, e hoje esse é o nosso time de imagem pública para a região 29, no qual a gente atende 15 distritos brasileiros. Bem, nós temos o Rogério, que é um jornalista, o Carlos Eduardo Paz, que é procurador-geral da União, temos a Carolina Marangoni, que tem dupla associação rotaractiana e rotariana, temos a governadora Lucy Queiroz, que é do 4720, temos a Érica, que é bastante conhecida, do 4571, faz parte do time do Corujão, lá junto com o Nelson e demais integrantes. Temos a Mariana Itaburaí, que é do 4521, também rotaractiana e rotariana, o Vinícius, que também tem dupla filiação, e o Jovaí, que é do distrito 4470, que é um profissional também de comunicação e soma conosco nesse time. Então, esse é o time ao qual a gente tem o prazer e a honra de liderar nesse ano rotário, e para além de um time, né, é a nossa família rotária, é com quem a gente conversa e troca ideia todos os dias. Bem, apresentando então o nosso time, a nossa equipe, a nossa família, a gente costuma dizer que comunicação sem estratégia é como um carro de 4 rodas, né? Aliás, qualquer coisa, não só a comunicação. Ele vai chegar ao destino final dele, ele vai cumprir o seu percurso, mas ele vai cumprir de maneira capenga, e ele vai ter menos efetividade. Então, assim também é na comunicação, se não houver estratégias, a gente também não tem como mensurar e não tem como buscar resultados, não tem como ter efetivamente resultados. E quando a gente fala de estratégias de comunicação, e aqui eu tenho que falar, né, pela função e pelo cargo que hoje sirvo ao Rotary International, nós temos que falar qual é a estratégia de comunicação, e aí quando eu falo de estratégia de comunicação, eu estou buscando certamente sanar muitas dores, né? Estancar muitas dores, as quais a gente sabe que entre aspas, obviamente passam por captação de recursos para a nossa Fundação Rotária, de investimentos, como queiram, mais braços e mais mãos, mais mentes generosas, mais corações generosos, mais crianças vacinadas, enfim, aí a gente poderia falar que o resto da tarde quais são todas as dores que nós, enquanto a maior organização humanitária do mundo, temos, né? E voltando à questão das estratégias, da questão institucional, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de imagem pública, apesar de todo o nosso progresso mundial, né, no âmbito da imagem pública, nós ainda precisamos de ter mais entendimento, as pessoas precisam de ter mais entendimento do que nós somos, do que nós fazemos. Uma das últimas pesquisas realizadas pela nossa organização mostram que em muitos países, em muitas localidades e regiões geográficas onde existem Rotary Clubes, as pessoas não têm sequer conhecimento de que naquela comunidade tem um clube de Rotary, tem um aporte, tem uma porta generosa onde elas podem bater para buscar sanar as suas dores e aliviar as suas necessidades. Nessa dor do entendimento sobre a nossa organização, que nós estamos pautados hoje quando a gente fala de comunicação em nível global, né? E quando a gente fala, obviamente, da comunicação da nossa organização. Para vocês terem uma ideia, olhando
essa lâmina, no Brasil, a gente pode dizer até, sem falsa modéstia, que nós temos um nível de entendimento satisfatório em comparação, por exemplo, aos Estados Unidos, em comparação à Alemanha, em comparação ao Japão. Bom, e aí, quando a gente fala que a gente precisa, apesar de todo o nosso progresso, a gente tem ainda um caminho longo pela frente, nós também temos uma meta, e essa meta específica, essa meta geral, melhor dizendo, para a nossa organização nesse âmbito, é aumentar justamente esse entendimento global em até 10% até dezembro de 2022. Então, quando a gente traz essa meta institucional e compartilha aqui nesse meio de pessoas tão talentosas e tão especiais, né? No sentido pleno da palavra, e aí eu me lembrei aqui quando eu falei especial, de agora, de toda essa questão do politicamente correto, do que você deve, de como você deve se referir a uma pessoa que tem deficiência, uma pessoa surda, enfim, né? Quando a gente traz só fazendo esse parêntese, porque eu falei que nós somos pessoas especiais e somos mesmo, nós precisamos de aumentar esse entendimento global nosso. E aí, companheiros e companheiras, né, convidados, nós como pessoas em ação, e todos sabemos que a nossa melhor forma de nos conceituarmos diante de quem pergunta algo sobre nós, né? Denise, mas o que é Rotary? Né? O que é rotariano? O que faz um rotariano? E a gente sabe que a gente tem que mostrar de todas as formas, de todas as maneiras que o rotariano é uma pessoa em ação. Nós temos esse grande senso de propósito que é aliviar e agir de maneira muito rápida, atendendo às necessidades globais e locais, né? E aí eu faço um outro parênteses de como que é tão importante quando a gente faz uma contribuição para o programa Polio Plus, e aí a gente está pensando não só nas crianças do Brasil, não só na iminência de risco altíssimo que a gente tem da poliomielite voltar ao Brasil, do vírus voltar a circular, mas também eu estou falando daquelas crianças que moram no Paquistão e Afeganistão. E aí, quando eu falo de necessidades globais, eu posso citar, né, sem sombra de dúvida, o programa Polio Plus, mas eu também posso trazer para o meu contexto, que é quando uma pessoa nos aciona e fala, eu sei o quanto vocês trabalham para atender as pessoas que precisam de leito hospitalar ou de cadeira de rodas. Poderia arrumar uma para mim? E em menos de 10 minutos essa cadeira está disponibilizada para a pessoa, para quem precisa. Então, pessoa em ação, em vários aspectos é isso, né? É entregar respostas para as necessidades, sejam elas pequenas, grandes, médias, e quem somos nós para dizer o tamanho da necessidade de alguém, né? Bom, continuando, ainda no âmbito das prioridades, nós temos um plano de ação, uma bússola que nos norteia, né? Toda empresa, toda organização, todo micronegócio, microempreendimento, né? Toda iniciativa tem um plano de ação, tem uma bússola, né? E a nossa bússola, as nossas metas prioritárias hoje dentro da nossa organização, elas são justamente essas, né? São quatro metas prioritárias, que é ampliar o nosso impacto, expandir o nosso alcance, aumentar o engajamento de todos os participantes, e aí a gente fala de uma pleiade, de um universo de públicos muito diversa, né? muito ampla, e a gente fala também de melhorar a nossa capacidade de adaptação. E aí, quando a gente analisa cada uma dessas, e seria outra conversa, outro bate-papo, a gente entende que elas estão, como a própria imagem mostra, circulando uma meta prioritária, né? Uma meta geral, que é tornar a nossa marca mais forte, né? Aí vocês poderiam perguntar para mim, mas a marca Rotary não é forte? Ela é fortíssima, ela é imensuravelmente forte, só que nós precisamos mantê-la forte e torná-la cada vez mais forte, né? Esse é o nosso papel. Bom, caminhando, Chico, controla meu tempo aí, que você sabe que, né, quando a gente se empolga, a gente fala aqui muito, né? Bom, e o Rotary para o público externo, né, que é uma das grandes dores também que a gente traz, né? Quem de nós ainda não foi abordado, não foi, né, interpelado e
de maneira, às vezes, assim, mas, gente, mas o que vocês fazem? O que é Rotary? Eu vejo lá que tem uma roda, que tem algo lá que simboliza algo, mas o que é isso, né? O que é Rotary? E aí a gente pensa, né? Meu Deus, uma organização com centenária, né? Partindo para esse segundo século de existência, e a gente ainda tem a necessidade, eu acredito que a gente vai ter, né? Acho que vai ter para sempre, né? A necessidade de dizer para as pessoas o que é Rotary, porque está sempre renovando, né? Sempre algumas pessoas a gente está falando que é, e estão surgindo outras, e nascendo outras, e crescendo outras, querendo entender um pouquinho mais do que é a nossa organização. E aí eu costumo, né, falar de contar uma historinha muito rápida, que o mais complicado não é saber o que é a nossa organização, porque as pessoas identificam o nosso logo. Nós temos uma identidade visual forte, a gente tem um recall forte quando a gente fala do logo, mas o que nós fazemos ainda é muito, muito confuso, né? No âmbito da percepção e da opinião pública, vamos dizer assim. Em alguns locais mais, outros menos, como as pesquisas mostraram, né? E aí eu conto que eu estava num salão de beleza, fazendo a unha lá, né? E eu disse para a moça, bora, que eu tenho compromisso, estou saindo daqui, estou indo para outro lugar. E ela me disse, mas Denise, você está indo para onde nessa correria? Você só vive correndo, que essa mulher não tem uma parada, o que é isso? Eu falei, eu estou indo para a reunião do Rotary. Aí ela falou assim, mas eu conheço esse negócio de Rotary aí, gente. Eu falei, você conhece? Que maravilha! Conta para mim. Conheço, aliás, doutora, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Doutora, só porque você é médica, eu acabei indo no mesmo salão. Aí ela falou assim, olha, o meu irmão, ele é garçom lá na churrascaria Rio Grande, onde a senhora está indo lá para a reunião desse negócio de Rotary da senhora. Falei, pois é, que bacana, quem é seu irmão? Doutora, meu irmão é fulano aqui, mas ele é uma gracinha, meu irmão, né, doutora? Vamos falar, né? Ele cuida tão bem dos velhinhos do Rotary, ele serve direitinho, ele ajuda a sair do carro, ele serve todo mundo. Aí eu, caramba, tá certo. Eu falei, realmente, seu irmão é um doce, que bom que ele continue assim, né? Mas, enfim, E assim como a gente vê outras também, outras e outras e outras percepções, eu trago essa, porque essa foi uma, assim, né, Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o oposto do que eu fiz agora. Quando nós convidamos Renato Aragão para fazer aquela campanha do Falta Só Isso, né? Que, aliás, é uma campanha que foi descontinuada pela nossa organização, eu também vou contar o outro lado, porque é importante mostrar que existem percepções muito, muito diversas, muito antagônicas, né? E aí eu estava no meu trabalho, eu trabalho no hospital aqui em Cachoeiro, e trabalhava numa rádio também, e falei com a assessora dele, que é a própria esposa, né, a Lilian. Falei, Lilian, meu telefone é esse. Já tinha um primeiro contato, a gente já havia trocado e-mails, e aí ficou da produção fazer uma ligação no meu celular, né? E vocês sabem, né? A todo momento a gente é interpelado, a gente é invadido por esses telemarketings, né? Que acionam a gente o tempo todo. Seja quando a gente está devendo, seja quando eles querem fornecer alguma proposta, né? Mas, enfim. E aí, um belo dia lá no trabalho, voltando à questão do Renato, celular toque, aparece lá o DDD 21, né? E a gente mora aqui no interior do Espírito Santo. Quando a gente vê um DDD 21, quando a gente vê um outro DDD, a gente logo pensa que não é coisa boa, né? Bom, e aí eu atendo o meu celular, né? Tipo, né? Tipo, né? Alô, né? E aí a pessoa fala assim, gostaria de falar com a senhora Denise Vieira, sou eu mesma quem está falando. Aí a pessoa, aqui é Renata Aragão. E aí eu me desmonto toda, né, porque, né, quando que a gente ia imaginar, né, imagina a pessoa aqui interiorana, do sul do Espírito Santo, de Cachoeiro de Itapemirim, nossa, né, a gente tem vive aqui no mundo, né, nesse nosso mundinho.
E aí eu falei, opa, peraí, oi, seu Renato, Denise, não sei o quê, enfim, encurtando a história. Eu disse para ele, Renato, eu preciso gravar com você, eu preciso escrever, colaborar com a revista Rotary Brasil, né? Na época chamava Rotary Brasil, escrever, te perguntar algumas coisas, a gente pode marcar de acordo com a sua agenda, eu trabalho numa rádio, a gente vai lá, a gente grava no estúdio. Ele desse besta, Denise, que é isso? Você é boba, menina, você acha? Precisa de gravar? O que o rotariano fala, eu assino embaixo. Ou seja, os dois lados da questão, né? Uma percepção, às vezes, nem tão correta e a credibilidade que a gente tem. Bom, eu acho que eu falaria tanto, mas enfim, eu vou pular algumas aqui porque vocês têm horário e eu também, eu já estou falando há um tempão. Mas eu gostaria só de deixar essas dicas, né? Vamos criar um plano de comunicação, seja nível de clube, de distrito, de zona, de região. Não vamos tentar abraçar o mundo porque a gente não vai conseguir. Todo planejamento tem que ser cadenciado, tem que ser estruturado. Toda iniciativa, toda ação, ela tem início, meio e fim, né? Então, a gente sabe das nossas necessidades, como também a gente sabe que a gente não vai dar conta delas num tempo recorde. É uma construção, é um processo, é um crescimento. Dedique a devida atenção a cada comunicação, saiba com quem você está falando, né? Se você está falando para um veículo, para o rádio, se você está falando para o impresso, se você está falando com quem você está falando, entenda para quem você vai falar quando você for acionado para falar. Ajuste sua paixão, né? Nós somos apaixonados pela nossa organização. E o primeiro erro que às vezes a gente comete, quando a gente vai falar com alguém diferente e trazer e tentar engajar essa pessoa para vir para a nossa organização, é querer falar da vida nossa toda. A gente não vai conseguir falar de 100 anos de história num curto espaço de tempo. Então, ajuste a paixão, vai fazendo em doses homeopáticas que o resultado vai ser melhor, o interesse também vai se despertando a cada gotinha que você vai pingando ali, né? Cuidado com os jargões, né? DRI, GD, PIG, enfim, cuidado. O não rotariano não tem a menor obrigação de saber o que são esses jargões, né? Enfim, e de mais a mais isso não tem a menor importância para ele quer saber o que a gente faz, ele quer saber o resultado que a gente entrega, ele não quer saber se eu sou coordenadora, se eu sou governadora, se eu sou presidente de clube, ele quer saber o quanto eu faço como rotariana. Imagens contam histórias, a máxima de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, ela perdura, né? Pense na possibilidade de engajamento em conjunto, né, de imagem pública, e aí quando a gente fala em conjunto, a gente fala de várias comissões trabalhando juntas, como a gente faz com a Polio hoje, de uma maneira tão efetiva. Utilize os recursos do Brand Center, qualquer dificuldade que vocês tiverem, vão lá no Brand Center, toda pessoa que tenha conta no MyRotary tem acesso ao Brand Center. Infelizmente, mesmo diante de tanto progresso, a gente continua vendo muitas aberrações em relação à nossa marca, e a nossa marca tem um valor imensurável, tanto o valor sentimental, quanto o valor realmente monetário, né? E conte histórias que foram frutos das parcerias, né? Isso é bastante importante também, a gente precisa contar essas histórias. Bom, quem é responsável pela imagem pública e quem é responsável para trazer mais pessoas para a nossa organização? Todos nós, né? E aí, agir é fazer, né? Agir é fazer, propagar é mostrar, inspirar é realmente engajar, né? Não tem outra definição para que a gente possa ter mais pessoas somando conosco. Bom, eu queria só finalizar dizendo aqui para vocês abraçarem as nossas campanhas nacionais. Nós temos campanhas nacionais aí muito relevantes, como foi a Informação Salva-Vidas, o Telepólio, que está na iminência de acontecer de novo, e eu tive a honra de conversar com a Maju, com aquela maravilhosa, e fazer um convite a ela para ela estar conosco, mas infelizmente, diante da agenda, ela declinou do convite, mas já foi um primeiro contato, ela já sabe quem nós somos. Enfim, estamos aí com umas perspectivas de repente, trazer novas celebridades e continuar com aquelas que já estão engajadas conosco, como o Boris, como o Michel, maravilhoso do Michel, né? Temos as campanhas Heróis da Polio, esse ano a gente teve de novo. E aqui, como coordenadora, né,
Eu faço um convite para vocês também participarem dos nossos papos de quarta, que é um produto da região 29, é um produto muito interessante, muito, muito mesmo. Abracem também as campanhas da BTRF, tá? E para finalizar, seja qual for o significado do Rotary, para nós e para o mundo, ele será conhecido pelos resultados que nós alcançarmos, já dizia Paul Harris, né? Eterna mensagem dele, e também uma eterna mensagem desse que foi um ícone do cinema, né? Da história do cinema. A primeira obrigação de todo ser humano é ser feliz, e a segunda é fazer os outros felizes. Muito obrigada por vocês terem me ouvido, e é isso, Chico, espero que eu tenha cumprido meu papel. Obrigada. Muito obrigado, Denise. A palavra está aberta para os que desejam questionar, e eu passo logo ao nosso governador Milton Amaral. Obrigado, Mota. Denise, como é bom aprender. Você é uma excelente professora, mas uma senhora professora. Então, você comentou aí sobre... Olha o que eu tenho para te mostrar. Daniel? É o Daniel mostrando para a gente isso. Eu mandei fazer cerca de 20 mil desses folderzinhos e distribuía em condomínios, em edifícios de comercial e tudo mais, nos restaurantes. E andei recebendo muitas ligações, porque tem uma explicação aqui de uma série de coisas que o Rotary faz, e atrás o que é o Rotary bem específico e bem com condições da pessoa entender a grandiosidade de Rotary. Então, isso é para dizer que o que você falou, eu já fiz a coisa de 6, 7 anos atrás que eu comecei isso, talvez até 8. Agora, outra coisa, Denise, eu fui convidado no final do período passado para inaugurar, sendo o representante do governador aqui do nosso distrito, inaugurar um marco rotário na Barra da Tijuca, lá no início da Ayrton Senna, bem próximo da praia e tudo mais, num canteiro interno, pistas dos dois lados. Então, por que eu estou comentando isso? É que eu sempre achei o marco rotário muito fantástico para a divulgação da nossa instituição, desde que ele seja bem localizado e que mostre alguma coisa se as pessoas a eles chegarem. E entendam. Aconteceu o seguinte, não na hora que eu estava falando, na hora do posicionamento todo, da inauguração e tudo mais, o movimento de carros era intermitente, de um lado e para o outro. Então, tinha alguns que via aquele acúmulo de pessoas e passavam, viva o Rotary! Que bom, o Rotary está aí, o Rotary está presente. Muitos carros passaram a andar mais devagar, começou, inclusive, a dificultar o trânsito por causa da nossa inauguração do Marco Rotário. Então, isso veio me comprovar, e eu sempre achei que o Marco Rotário sempre era um handicap muito forte para a instituição, isso veio me comprovar que o Rotary é muito conhecido e precisa divulgar mais ainda. E através dos marcos rotários, eu tive o prazer de ter a legalização do Marco Rotário, o Marco Rotário, projeto Marco Rotário, que foi aprovado em Atibaia, no Instituto de Atibaia e tudo mais. O nosso clube, o Jacarepaguá, foi o primeiro a inserir no Marcos Rotários nosso, nós temos 4, a ética. É um princípio que não pode ter fim. Então, é alguma coisa para ligar o que é o Rotary, o que o Rotary se preocupa, inclusive com a ética, em todos os sentidos.
Então, eu só queria saber de você se você concorda com essa minha opinião, se nós estamos juntos. Só isso, obrigado. Obrigada. O protocolo vai responder uma por uma ou vai deixar com que todos perguntem e depois eu respondo, finalizando? Uma por uma, Denise. Uma por uma? Ok. Uma por uma. Tá certo. Parabéns pela iniciativa do Daniel. Queria saber se você ainda tem um contato do Daniel e se pode compartilhar comigo depois no privado. Eu vou tentar. Não sei se não fui eu quem tive o contato com ele, e sim outras pessoas, mas eu aproveitei enfim, a aceitação dele de participar disso. Gostei e achei muito bom. Maravilha, o companheiro Nilton. E com relação aos marcos rotários, com certeza, os marcos rotários são uma excelente forma de imagem pública, né? As pessoas estão passando pela cidade. Quem de nós não já viajou, foi para outro país, para outra cidade, enfim, para outra... Viajou mesmo dentro do próprio estado, dentro da região, e quando a gente chega e vê o marco rotário, a gente tem um orgulho, né, em ver o marco rotário, em saber que naquela cidade, naquele município, tem ali um braço nosso, um pedacinho nosso ali, Exato. Né, que se reúne, que faz o bem para a comunidade, enfim. Os marcos rotários são realmente excelentes maneiras de comunicação, de dizer aqui tem um Rotary, aqui tem pessoas do bem. Os marcos rotários também estão passando, de acordo com a sede, por algumas atualizações em relação aos designers, ao logo, né? A gente sabe que o nosso logo sofreu no bom sentido, né? Houve alterações nele, a gente... Como toda organização, né? Se a gente pegar a série histórica do nosso logo, o quanto ela foi se aperfeiçoando, foi se modificando sem perder a sua essência, né? Da roda, da engrenagem. Mas realmente é muito importante as cidades terem os seus marcos e muito além de ter, né, companheiro Nilton, manter, né? Porque Exatamente. também pode ser, como a gente fala, aí uma dualidade, né? Às vezes ele pode ter ali, ficar abandonado e ficar mato crescendo, pintura descascando, material deteriorando, e essa também é a nossa imagem. Então as pessoas vão imaginar que os rotarianos também se não zelam nem por um monumento, o que vão pensar da gente, né? Então, é sim uma excelente forma de marcar, de territorializar, dizer que ali tem um Rotary Club. Exatamente. Agora, Denise, tem um detalhe. Tem situações que não adianta muito, porque às vezes a pessoa para no marco rotário, a única coisa que ele lê é que o clube se reúne tais e tais dias, em almoço, em jantar, e não diz mais nada. Então, tinha que ter mais alguma coisa, tinha que ter mais alguma informação, tinha que ter placas, alguma placa informando sobre o Rotary e tudo mais, e além disso, que é muito bom, é essa ideia da ética, um princípio que não pode ter fim, porque ética e Rotary é uma coisa só. Como o marco também uma, vamos dizer assim, uma mídia de leitura muito rápida, né? Porque às vezes você passa e você olha o marco, às vezes você está passando, caminhando e tem um marco, ele pode sim, obviamente, trazer informações complementares, trazer um call to action, dizer ali, por exemplo, colocar o site do clube, ou, né, para mais informações sobre Rotary, acesse rotary.org, enfim. E aí, de acordo com o design, de acordo com a pessoa que vai desenhar o design, né, acompanhando, obviamente, o manual de guia de identidade visual da nossa organização, ela pode trazer informações complementares, sim, né, desde que não seja tanta coisa, porque se for muita coisa, é como outdoor, né, até 9 palavras, mais que isso a pessoa não vai ler, né, então, desde que seja uma comunicação literal e assertiva, é importante, sim, que se use também essas peças para informações adicionais. O que você acha de ter um telefone do secretário do clube ou de alguém do clube? Denise, responda, por favor, rapidinho, para a gente passar para o Demetrios. Obrigado.
Sim, fica a critério do clube, desde que a padronização visual esteja de acordo com as nossas normas de identidade visual, fica a critério do clube colocar a informação adicional que ele quiser. Obrigado, obrigado, desculpe Denise, mais uma tomar vez. tanto tempo. Imagina. Eu, nesse momento, passo a palavra para o nosso governador Demétrios, sócio honorário do nosso associado honorário do nosso clube, muita honra. Obrigado, companheiro Mota, obrigado, Chico. Eu pedi a palavra para parabenizar a apresentação da nossa coordenadora Denise, né? Porque foi bem assertiva, bem resumida. Eu sei que o tempo foi pouco para ela, porque esses 19 minutos do Chico, eu vou te contar uma coisa, isso mata qualquer palestrante que vier para fazer no clube. 19 minutos. Por que você não dá 20, Chico? 21! Pelo menos 20. Mas eu queria... 19 minutos e 59 segundos. Além de parabenizar a coordenadora, eu queria deixar aqui um convite a todos vocês para participar do nosso seminário no sábado, não o próximo, mas o outro, dia 20 de agosto, que acontecerá de modo presencial e também virtual. Será um seminário híbrido, né? Quem quiser acompanhar, nós vamos divulgar o link. Mas presencialmente acontecerá na UPS, que acredito que todos vocês que estão aqui conheçam esse nosso parceiro, né? Essa nossa faculdade que nos dá todo esse apoio durante todo esse tempo. E eu gostaria de ter todos vocês lá para prestigiar a presença da nossa coordenadora e aprender mais um pouquinho, né? Porque toda hora que a gente está aqui, a gente aprende mais um pouquinho. Só falando um pouquinho a respeito de Marco, eu falo que o Marco é uma faca de não são só 2 legumes, não, é uma meia dúzia de legumes, porque ele tem o lado bom, mas também tem o lado ruim. Evidentemente, o Nilton colocou aí a parte da informação que o Marco traz. Ela tem que ser muito breve, porque em 99% dos casos a pessoa passa de carro. Então, se ela vê um telefone, por exemplo, ela não vai dar conta de gravar. Então, tem que ser uma coisa muito rápida. Ética é um princípio que não pode ter fim, seria uma boa para que todos colocassem nos marcos. É minha opinião. Obrigado, parabéns, coordenadora. Eu gostaria, então, de, fazendo esse agradecimento, deixar para você uma mensagem por meio de um certificado, que é exatamente essa forma como você desenvolveu essa sua matéria tão importante para todos nós, exatamente no dia 11 de agosto de 2022, sobre um vídeo, um rotariano, que, na realidade, você trouxe muito mais, e destinado a você, Denise Vieira dos Santos, nosso agradecimento especial. Este certificado vai ser enviado pela nossa querida Mercedes, que é a nossa secretária, para você. A nossa palestrante é rotariana desde 2007, companheira Major Donner, coordenadora, facilitadora em imagem pública nos GETS-GITS, Institutos Rotary do Brasil em Gramado, Santos, Goiânia, Vitória e Foz do Iguaçu, e do primeiro GETS-GITS virtual em 2020 e GETS-GITS de 2021 e 2022. Foi facilitadora de imagem pública nos encontros nacionais de Rotaract em 2020 e Interact em 2021. A palestrante é esposa do governador Celso Gonçalves Alves, 2008-2009, é casada e tem 3 filhos, Maria Augusta, Renata e Augusto. Foi a segunda mulher presidente do Rotary Clube de Cachoeira de Itapemirim, 2011-2012, e a segunda mulher governadora do Distrito 4410, hoje 4751, do Rotary Internacional. Foi coordenadora da imagem pública para o Brasil, 2013-2014, vice-presidente do Rotary Clube Cachoeira de Itapemirim, ano Rotary 15-16, é coordenadora regional da imagem pública
2020 e 2023 para a Zona 24. Participou da Convenção do Rotary Internacional em Birmingham, Nova Orleans, Lisboa, São Paulo e Atlanta, e da Assembleia Internacional em San Diego em 2008 e 2017. É presidente da ABROL, Espírito Santo, gestão 2021-2023.